Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso vai depender do momento que você está assistindo esse vídeo. Mas hoje eu vou falar sobre purificação da mente. Eu tenho formação em yoga e dentro dessa lógica de formação do yoga, a gente estuda a história do yoga, quais foram as vertentes que surgiram até chegar no yoga que a gente encontra hoje, os vários tipos de yoga que existem. E dentro dessa lógica histórica do yoga, dá para perceber alguns elementos em comum em todas essas vertentes que surgiram. E esse elemento em comum, ele está dividido mais ou menos em três partes. Uma primeira parte que se refere ao desenvolvimento da ética e da moral, ou seja, da moralidade do ponto de vista de conduta em relação a si mesmo e aos outros. Uma segunda parte referente a um treinamento de domínio das habilidades e controle do próprio corpo, autocontrole. Então a gente está falando aqui de atenção, de concentração. Então a gente fortalece isso para que a gente olhe para dentro com maior profundidade. E uma terceira parte que se refere a uma purificação de todos os veículos que a gente utiliza para que a gente alcance a autorrealização ou essa bem-aventurança que se fala em algumas religiões, né? Mas o que me chamou a atenção hoje, por isso que eu estou falando desse tema, é de um livro que eu estou lendo sobre chakras, do Harish Johari, e ele fala de alguns pontos ou alguns elementos que precisam ser desenvolvidos antes mesmo de você entrar nos 8 braços do yoga, né? Ou do Raja Yoga, ou do Ashtanga Yoga, né? Que significa 8 braços aí. Então, eu vou ler um trecho para você. Os antigos videntes do yoga acreditavam que o objetivo supremo da vida humana é a autorrealização. Viver uma vida que não está centrada na gratificação dos sentidos, mas em que a energia é usada na correta proporção para cada dimensão da vida. Os antigos videntes acreditavam que se tem que viver uma vida disciplinada e que uma vida organizada e sistemática é o início de todo o yoga. Para eles, o yoga não era um hobby, mas uma maneira de viver de uma pessoa sábia. Cada um dos 8 passos do Ashtanga Yoga foi projetado para criar uma pessoa sem egoísmo. Os seres humanos tendem a ser egoístas, o que não apenas os torna inamistosos em relação aos que os cercam, mas também em relação ao ambiente em que vivem. Portanto, os professores do yoga aconselham seus aspirantes a seguir um código de conduta para ajudá-los a realizar os 8 passos de purificação da mente, controlando o dispêndio desnecessário de energia por meio de uma vida disciplinada. E aí seguem aspectos que precisam ser desenvolvidos. Coma menos. Coma alimentos simples, nutritivos, frescos, facilmente digeríveis. Coma para satisfazer a fome, mas não mantenha a letargia. Permaneça leve, alerta e alegre. Beba menos, mas não menos do que o mínimo requerido pelo corpo, segundo a idade e as condições sazonais. Fale menos. Evite discussões desnecessárias, mentiras e fantasias. Durma menos. Evite o dispêndio de energia nos sonhos, garantindo aí pelo menos um mínimo ali de 7 horas, 8 horas, tá? Fique sozinho. Por algum tempo, aprecie o seu próprio eu. Evite a excitação que acontece quando se está cercado por pessoas. Evite o uso excessivo de sabor ácido, picante e forte. Evite a excessiva intimidade ou amizade e o ódio extremo. Seja desapegado em relação a realizações e aquisições mundanas. Seja forte, mental e fisicamente. Não se perturbe com o sucesso e o fracasso. Tenha uma mente controlada e não corra atrás de tudo que o fascina. Não despenda energia na gratificação de desejos sensuais. Mantenha certa distância dos membros do sexo oposto. Evite ser massageado por eles. Massageie a si mesmo
mas não com a finalidade de desfrutar do toque. Evite todo tipo de aromas, cheiros e óleos. Use o aroma natural das flores e do incenso. Seja independente, não dependa dos outros, faça as coisas você mesmo. Sirva aqueles de quem você aprende, o seu guru, ou essa bússola interna, né? O guru, lembrando que o guru, ele não aparece visualmente antes, né? Ele aparece dentro primeiro. Abandone desejos que satisfazem apenas você. Abandone a raiva, ela destrói o equilíbrio eletroquímico. Desista do orgulho, da autoestima e da vaidade. Desista da ganância, ela torna as pessoas egoístas, desconfiadas, ciumentas e astutas. Sobreviva somente com o indispensável. Não engane ninguém. Isso cria uma dupla personalidade e faz a pessoa perder a autoconfiança e o magnetismo pessoal. Não se gabe. Isso cria presunção. Não fale mentiras. Elas só demonstram que você não confia em si mesmo. Não venere fantasmas e espíritos. Venere a divindade em forma viva, pura, compassiva. Não use drogas para prolongar a vida. Elas destroem a resistência natural. Evite conferências, agrupamentos públicos, teatros e lugares onde a mente fica agitada. Mantenha o contentamento. Isso traz satisfação. Seja atencioso, mas não espere agradecimento. Seguir essas 28 sugestões ajuda o aspirante a superar a sua natureza mundana, a qual faz com que ele se esqueça do seu ser mais íntimo. A pessoa cuja mente é completamente orientada para o materialismo e o mundo exterior encontra-se sob domínio de traços como a sensualidade, a ganância, a luxúria, a maldade, o orgulho e a raiva. Entretanto, se o aspirante seguir essas 28 sugestões práticas, a dor e o imenso sofrimento, que é um resultado natural da vida humana, nunca surgirão. Esse código de conduta também cria uma atitude no aspirante que torna fácil seguir o caminho do Ashtanga Yoga. Depois de ter praticado essas 28 disciplinas, a pessoa está pronta para empreender os 8 passos que levam à união máxima do fator do eu com a suprema consciência. Então, se a gente de fato está buscando essa autorrealização, ou no mínimo um equilíbrio na vida, seguir essas 28 sugestões vai te direcionar para isso naturalmente. Era isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço.